Olá, amigos do canal Maringá Esportes, o pós-jogo do que foi este chocolate do Atlético Mineiro para cima do Maringá, no jogo de volta da Copa do Brasil. Atlético Mineiro 4, Maringá 0. E a gente vai passar um pouco sobre as nuances desse jogo aqui, nós, com a visão de torcedor maringaense, que sofremos aí a derrota, estamos eliminados da Copa do Brasil de 2025. Vamos começar, Vitão? Claro, falando do primeiro tempo, também falando do segundo tempo, passando pelos jogadores. Então bora lá, passa a palavra para você agora. Mozão, o semblante, a cara é de tristeza, mas com certeza no peito é com muito orgulho que a gente vai falar do Maringá nesse pós-jogo, é com muito respeito ao que os nossos jogadores fizeram. Antes da gente passar pelo primeiro tempo, Pozão, eu acho que vale a pena a gente comentar como é que estava o pré-jogo, como é que estava toda essa mística por trás do jogo contra o Galo, porque o Maringá é um time de menor expressão, o Maringá é um time de Série C, que foi para enfrentar um gigante, que é o Galo, o time de Série A, que sempre está nas cabeças das competições sul-americanas. Então, claro, a tarefa a gente já sabia que era difícil, que beirava o impossível, essa é a verdade, que seria uma zebra o Maringá passar. E isso não significa que a gente torcia, que a gente já entrava de cabeça baixa, com certeza não. A gente acreditou até o final. A gente acreditou até o juiz apitar o segundo tempo, por mais difícil que fosse. Mas a gente tem que falar que eu acho que qualquer torcedor que tem um mínimo de noção do que é o Maringá hoje e do quais são os seus objetivos, de quais são as suas metas, saberia que caso acontecesse o que aconteceu, não é para um alarde. E não, gente, pelo amor de Deus, não é que a gente tá passando pano aqui pro Maringá, porque eu sei que a gente já falou, não é crise nos últimos 2 jogos que o Maringá perdeu, mas é porque essa é a realidade do Maringá hoje. A gente tem que se botar no lugar, a gente tem que entender o que era o Maringá, por exemplo, há uns anos atrás, e o que a gente tá fazendo hoje, e botar uma consciência na cabeça para falar o patamar que a gente chegou. Então, claro, fizemos 2 jogos ruins, não tem que falar, foram 2 jogos ruins, com muita garra, com certeza, até por isso que a gente não tava nem com o elenco completo aqui, mas não dá pra gente falar, olha, perdeu mais uma vez, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com o Maringá? Olha isso, não ganhamos do Atlético Mineiro. Que isso, gente? Então, vamos começar assim, Pozão. Eu acho que dito isso que, beleza, faz parte, o normal era o Atlético Mineiro vencer hoje, agora nós vamos falar como torcedores do Maringá, e por favor, não entenda aqui com a gente, nossa, vocês estão falando demais, achava que o Maringá ia ganhar o Atlético Mineiro, já falamos no começo, para não ter justamente essa discussão. Agora falando especificamente do jogo do Maringá. Cara, o Maringá jogou muito bem no primeiro tempo, Vitão. Surpreendendo, tendo chances de fazer gol, assim como o Atlético Mineiro também. Então foi um jogo muito de lá e cá nesse primeiro tempo, onde o Maringá conseguiu segurar ali a pressão até o lance infeliz, cara. Um lance infeliz no último lance do primeiro tempo. Eu acredito que isso aí mudou o jogo por completo, assim. Uma desatenção da defesa do Maringá, onde o Rubens apareceu como elemento surpresa, numa cobrança de lateral nas costas do Max Miller, nas costas do Robertinho. O Rubens chegou para finalizar e fazer 1-0. Com certeza o Jorge Castilho já estava pensando numa estratégia diferente pro intervalo. O Maringá vem, toma esse banho de água fria logo no último lance do primeiro tempo, depois de um jogo tão bom, depois de um jogo tão justo que o Maringá fez. Com certeza, Vitão, esse é um fator que abalou os jogadores no intervalo. Pelo que são os 2 times, com certeza o Maringá merecia levar o empate pro segundo tempo e daí sim ver com o que aconteceria. Antes de começar o jogo, a gente esperava uma postura parecida do Jorge Castilho com os jogos anteriores, com aquela famosa formação, mas ele surpreendeu todo mundo. Colocou mais um atacante, colocou o Robertinho, não tirou nem o Moraes, nem o Maranhão, não tirou nem o Negueba, então continuou tudo com todo mundo ali pra cima. E, cara, era o Maringá indo pro ataque com força total e dando certo. Só que o que a gente comentou no pré-jogo que infelizmente aconteceu. Você fazer toda essa pressão pro time do Galo, que é defender e mesmo assim atacar com a mesma intensidade, vai funcionar. Vai funcionar até o ponto onde os jogadores vão cansar, até a perna começar a pesar, vai funcionar até o fôlego aguentar, que foi o que aconteceu, gente. O Maringá jogou de igual para igual, quiçá teve mais oportunidades que o Galo, beirando ali os 20, 25 minutos. Depois disso, teve uma dificuldade maior, sim, em ir para criar essa jogada no ataque. Isso aqui era normal, era esperado, Pozão. A gente fez o que deu até onde deu. E daí sim, o Galo vem pra cima e acontece o gol por uma besteira. Por uma besteira que é a ironia do destino. No time que tem tanta marcação individual,
tem esse jogador sozinho. Cara, assim, é duro a gente comentar. A gente não quer ser engenheiro de obra pronta, Pauzão, mas eu tenho quase a certeza, na verdade, com certeza, que se não acontecesse esse gol, os jogadores iriam com uma proposta diferente pro segundo tempo, até com uma vontade diferente. Porque imagina você segurar um jogo inteiro, 45 minutos, é o trabalho da tua vida, ou é tudo que os jogadores mais queriam, né, esportivamente falando. Todo esse clima de Copa do Brasil, você faz um bom jogo e daí no último lance todo o teu trabalho vai por água abaixo, Pauzão. Sim. E aí não tem como a gente destacar, infelizmente, negativamente alguns jogadores nesse primeiro tempo e no começo do segundo tempo, já adiantando, o Maringá entrando desligado demais. Então no intervalo a gente já falava do Max Miller, que já tinha recebido o cartão amarelo e que não estava bem na partida, Vitão. Não estava bem na partida, muito afoito. Tomou, enfim, essa bola nas costas no lateral também. E começou o segundo tempo muito mal. Teve lance também que ele não conseguiu acompanhar a passada, se eu não me engano, que era do Coelho, que tava dando um trabalho absurdo pra ele. A gente sabe que o Coelho é um jogador de muita velocidade, difícil de marcar, mas o Max Miller tava realmente já amarelado também. É um fator que provavelmente pesou pra saída dele um pouco mais pra frente, pro jogador que conseguiu ser ainda pior que ele na partida, que foi o Juan. Então, assim, a gente teve o Max Miller e falando lá a questão de ataque, o Maringá no primeiro tempo até conseguiu, cara, criar algumas chances. E aí o Maranhão foi bem. Isso eu tenho que destacar. O Maranhão foi bem no jogo, tentando fazer o pivô, tentando girar. Negueba também bem demais. Eu senti um pouco de falta, eu senti o Léo Ceará um pouco sumido. O Lucas Bonifácio oscilou demais durante a partida. O Lucas Bonifácio começou muito bem. Começou muito bem, depois deu uma perdida durante o primeiro tempo. Mas uma figura que eu achei que não foi tão bem assim, também, infelizmente, foi o Moraes. Que ele começou também muito bem, criando, indo pra cima, até sendo meio fominha, às vezes ou outra, mas tudo bem, faz parte, todo mundo quer aparecer num jogo como esse. Mas deixou a desejar um pouco também, sabendo que ele é o artilheiro, um dos principais artilheiros do Brasil. Sim. A gente poderia esperar um pouquinho mais. Mas aí sim, Pauzão, aí veio o problema que é o segundo tempo. Vitão, o Maringá entrou completamente desligado, já tomou um gol na saída de bola, sem relar na bola, o time do Maringá tomou um gol, sorte que tava impedido, gol anulado. Depois a gente já teve, foram muitos gols, né, pra lembrar, mas teve a falha do Rafael William, só que, cara, de verdade, gente, hoje não tem como a gente culpar o Rafael William. Se não fosse ele, isso aqui ia ser um 7-0, que ele salvou vários gols ainda. Consigo lembrar naquela do primeiro tempo, naquela bola cruzada, consigo lembrar de uma bola que saiu na cara do gol. Do Scarpa, do Rony, enfim. O Rafael Williams salvou poucas e boas para o Maringá hoje. Infelizmente frangou no lance do segundo gol do Atlético Mineiro. A gente ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Hulk. E depois a gente vai falar também da... Depois abriu a porteira, Pauzão. Abriu a porteira, Maringá não jogou mais e foi isso. O Maringá literalmente não entrou no segundo tempo, Sim. gente. O Maringá não conseguiu trocar bola no segundo tempo, não conseguiu criar. Teve uma chance criada que o Lucas Bonifácio chutou do meio do campo. Mas olha, eu até poderia bater mais o Lucas Bonifácio por essa jogada, mas a verdade, Pauzão, não ia mudar em nada. Não ia mudar em nada. Agora, a gente tem que falar, Vitão, infelizmente, a gente não gosta, né? E separando aqui novamente o pessoal do profissional aqui. A gente tem que falar do jogo que fez o Juan hoje. Que com 10 segundos de jogo ele já tomou o primeiro cartão amarelo. O Jorge Castilho tira um amarelado, coloca um cara pra dar esse alívio, pra saber utilizar com um possível amarelo com maior sabiência. O cara me entra com 10 segundos de jogo e toma o amarelo. E deixa o cotovelo na cara do Rony. E aí depois, obviamente, ele ia vir tomar o segundo amarelo e foi expulso. Maringá mais um jogo na temporada com o jogador expulso. É brincadeira um negócio desse. E dessa vez, desculpa, dessa vez a gente não tem nem como culpar o Jorge Castilho, porque ele substituiu o cara que tava amarelado. Eu não esperava que o Juan ia ser tão... não vou nem falar, né? Eu confesso que me incomodou o Jorge Castilho não ter tirado o Max Miller, que visivelmente não estava muito bem já no início do segundo tempo. Mas daí estratégia do técnico, com certeza ele sabe mais de futebol dele. Se ele quiser arriscar, tudo bem, mas eu deixo aí a minha cornetagem. A gente falou, né? Não é como se a gente tivesse falado no intervalo. A gente falou antes disso acontecer. Então era a nossa opinião antes também. Exatamente. Agora, cara, o Juan com certeza também sabe do péssimo jogo que ele fez. Sim, o Max Miller também. Mas é isso, gente. Só reiterando, igual a gente comentou aqui, cara, era o óbvio. Infelizmente era o óbvio que poderia acontecer. A gente, por ser torcedor, só não queria acreditar tão fielmente nisso. Sim, com certeza. E acreditaríamos na virada do Maringá, como agora, sempre.
vou trazer um ponto aqui. Se a justiça fosse feita no último jogo e tivesse saído aquele golzinho de pênalti. É isso que a gente ia entrar nesse tópico agora. Porque, Vai ser um jogo totalmente com certeza, diferente. por exemplo, o Robertinho não ia vir num jogo desse. O Maringá ia vir mais defensivo. Com certeza. Então, assim, só uma coisa, Pozão, a arbitragem hoje, eu achei escandalosa, eu acho que pouca diferença ia fazer. Talvez teve uma mão, um cotovelo ou outro, que teve ali, se eu não me engano, no Max Miller, no Villar, que a galera do nosso chat pediu um vermelho, mas daí o VAR deixou a interpretação. O pênalti também foi interpretativo. Eu também achei interpretativo, não achei pênalti, mas errou, então tanto faz. Mas agora fala do que o Pozão comentou. Teve aquele pênalti não marcado no jogo de início. Se ficasse 1-0, 3-2 pro Maringá, a gente tem certeza que o Robertinho não viria, o Jorge Castilho seguraria um pouquinho mais o time, a proposta seria diferente. Talvez se a gente tomasse o gol no primeiro tempo, a gente iria pro empate no segundo, o time poderia vir um pouco mais animado. Mas aí é trabalhar com cis, que a gente não tem. Sim, exato. Uma coisa que eu queria comentar, Pozão, é a competição principal do Maringá não é a Copa do Brasil e nunca foi. Tudo que a gente conquista na Copa do Brasil É lucro. é lucro. Exato. É um lucro absurdo. Talvez o Mazer, junto com a diretoria, que é o nosso presidente, né? Pode colocar lá, passar a primeira fase pode ser um dos planos, uma das metas. Mas porque a gente já pega um time superior a nossa, joga na primeira fase. Mas com certeza, eu tenho certeza que passar para oitavas de final da Copa do Brasil não tá nos planejamentos do Maringá. Sim. Então, o Maringá, a gente tem que entender que hoje o foco principal é na Série C. Foi o Paranaense, quando foi agora é na Série C. Na Série C, a gente tá fazendo um bom trabalho. Perdemos 2 jogos agora. Um jogo. Empatamos um, perdemos outro. Só que totalmente normal. Faz parte do processo. A gente ganhou o suficiente para se dar ao luxo de empatar e perder mais um. Só que assim, não pode... Só que liga o sinal de alerta um pouco. Exatamente, liga o sinal de alerta. Não pode começar a tropicar todas as vezes. O jogo agora é contra o Anápolis fora. O Anápolis está na zona de baixamento. Já não é mais interessante perder um jogo desses. O Maringá é extremamente favorito. E, claro, se vier a perder, aí sim as críticas pelo nosso lado e da imprensa poderão pesar mais um pouco. E virão mais pesadas um pouco. Perfeito, Vitão. Vamos encerrar o nosso pós-jogo por aqui. Galera. Sim, posso só iniciar o craque jogando a partida, por mais verdade, que seja 6-2. Eu vou eleger aqui o... Difícil. É difícil, cara. Ai, caramba, velho. Eu vou eleger o Maranhão. Eu vou de Maranhão também. Eu tava entre Negueb e Maranhão. Sim, mas o Maranhão apareceu mais. O Maranhão apareceu mais. Mas é real, assim, craque jogando a partida. E o bagre da partida é o Juan. Tem que dar, né? O bagre da partida. Que eu acho que os bagrinhos. Hoje apareceu mais do que o craque da partida. Mas infelizmente. Gente, aos nossos patrocinadores, então, Singular Marcas e Patentes. Se você quiser patentear o seu produto ou registrar os seus serviços, Singular Marcas e Patentes há mais de 20 anos em mercado nacional ou internacional. E também Óticas Leonel, altamente recomendada pelos especialistas da cidade de Canção. É a única e mais tradicional óticas de Maringá. Pode confiar, Pozão. Então é isso. Deixa o like, se inscreva no canal, comente o que você achou. E se pra você é crise ou não. Pra gente não é. Pra Copa do Brasil, pra Série C, liga o sinal de alerta. Valeu, galera. Grande abraço.